esse vídeo é a gente fazer uma interpolação para discretizar mais uma curva cota-volume de um reservatório. Que eu vou usar o exemplo do reservatório de Oiticica, tá? Que é um reservatório novo, está sendo finalizado lá no Rio Grande do Norte. E a gente tem a informação dele, da curva cota-volume, de metro em metro. Então, tá vendo? Começa na cota 77 metros, depois 78, 79, 80 até 116 metros. E para cada cota, de metro em metro, tem a correspondente área e o correspondente volume, né? E essa forma, assim, de metro em metro, ela não é muito prática quando a gente vai fazer uma simulação, por exemplo, no Excel ou em qualquer, ou, por exemplo, quando a gente quer achar o volume correspondente a um nível d'água quebrado, 82,35, por exemplo, é, e quer fazer isso reiteradas vezes numa simulação, por exemplo, essa forma discretizada, ela não é muito prática, né? Então, o ideal nesses casos é a gente criar uma curva interpolar de centímetro em centímetro, né? Que é a precisão da medição é de centímetros. Então, a gente vai fazer isso, vamos copiar essa tabela para uma outra aba aqui, vamos copiar ela para cá, botar ela aqui, e aí nós vamos criar uma nova tabela, e a gente vai pegar 77, 77,01, e assim por diante. Vamos fazer incrementos de 1 centímetro até 116 metros, tá? Criar uma tabela bem mais extensa aqui. 116. Até nem precisaria ir tão longe, porque o volume máximo dela está na cota 114 e pouquinho. Então, mas vamos até o fim. E aí, o que que nós vamos fazer? Vamos interpolar para cada um deles automaticamente a área e o volume, para cada um desses intervalos. Então, para isso, o que que a gente vai fazer? A cada intervalo, a gente a cada cota quebrada, a gente vai fazer uma interpolação linear entre a cota anterior e a cota seguinte. Então, por exemplo, para a cota 71,10, quem vai ser a área? A área, a área nesse caso vai ser a área na cota 77, mais a diferença entre a área na cota 78 e a cota 77, multiplicado pelo incremento de nível, que aqui é 10 centímetros, ou seja, isso menos isso, dividido pela variação total do incremento de nível, que é 78 menos 77, certo? Então, a gente fez uma interpolação linear aqui entre a cota 77 e a cota 78 para achar qual é a área correspondente aproximadamente a essa cota 77,1, né? E a nossa ideia é fazer isso agora para todos os valores aqui da nossa tabela de cotas, né? Só que a gente não pode simplesmente estender essa forma que eu fiz, mesmo que a gente trave, a gente não pode estender, porque quando ele mudar para o intervalo entre 78 e 79, ele vai ter que mudar, vai ter que entender que as faixas de variação são outras, né? Então a gente vai ter que incrementar um pouco essa tabela para que ela em cada intervalo, entenda quem é a faixa de variação de níveis e de áreas, né? Como que a gente vai fazer isso? Eu costumo fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma linha que eu vou chamar de cota antes, que é o valor inferior da cota nesse intervalo. E aí é bem simples, é só a gente fazer um PROC-V, procure esse valor aqui, nessa tabela aqui, que só tem uma coluna. Vamos travar ela, porque à medida que eu for descendo, ele não pode descer junto, né? Então ela tem que ficar travada. E retorne o valor na primeira coluna dessa minha tabela. Ou seja, eu boto o valor 1.
E aí vejam, agora eu vou estender essa fórmula para todos os demais. Para todos os valores entre 77 e 78, esse meu PROC-V retornou a cota 77. E os valores entre 78 e 79, ele retornou 78, certo? Então ele achou qual é a cota inferior do meu intervalo. E agora eu vou ter que achar a cota depois. Como que eu vou achar a cota depois? Eu costumo fazer o seguinte, ó, eu copio e colo todos os valores a partir do segundo valor, crio uma coluna aqui, vou chamar de cota depois, e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer de novo um PROC-V, procure esse valor aqui, nessa tabela completa agora, que inclui inclusive a cota depois, trava ela e retorna a quarta coluna dessa minha tabela. Vamos ver se isso funcionou. Tá vendo? Ó, agora o limite superior desse intervalo aqui é 78. O limite superior do intervalo entre 78 e 79 é 79, certo? Com isso, ele já definiu o meu intervalo de valores dentro do qual ele vai interpolar as áreas dos volumes. Agora vamos criar aqui, da mesma forma, nós vamos criar aqui uma coluna que nós vamos chamar área antes e área depois, ok? Quem vai ser a área antes? Vai ser a área no limite inferior do nosso intervalo, ou seja, vai ser PROC-V, procure esse valor nessa tabela aqui, de cota e área, trave e retorne a segunda coluna, que é a coluna das áreas, certo? Então, em todas as cotas entre 77 e 78, o limite inferior da área é zero. Entre 78 e 79 é 6,4. Depois, entre 79 e 80 é 8,5, assim por diante. E a mesma coisa para a área depois. PROC-V, a cota depois, na nossa tabela de cota área, trava segundo valor. Pronto, agora a gente já tem condições de automaticamente interpolar qual é a área interpolada para cada incremento de 1 centímetro. Quem vai ser? Vai ser a área antes, mais a diferença entre a área antes e a área depois e a área antes, multiplicada pelo incremento de cota. Quem é o incremento de cota? Ele menos a cota antes, dividido pela variação da cota. Cota depois menos cota antes. Opa, deu alguma coisa errada aqui. Vamos de novo. Área antes mais área depois menos área antes, multiplicado por cota antes, cota atual menos cota antes, dividido por cota depois menos cota antes. Zero, exatamente. Aí, quando eu estender esse valor, essa fórmula, à medida que a cota for crescendo, a área vai crescer muito lentamente, tá vendo? Pequenas variações aqui. Essa área está em metros quadrados, tá? Então, vejam que 1 centímetro acrescenta muito pouco a área inundada. Mas à medida que ele vai crescendo, ele vai aumentando a área, né? Lá no limite do 116, ele tem que ter uma área de 6.909. Vamos ver se dá certo. Ele não achou porque está no limite. Mas, de qualquer forma, como eu falei, a cota máxima é 114, então não tem problema aqui na 116 ele não encontra, né? O importante é que ele chegou lá, né? A gente pode até mudar aqui, se for o caso, manualmente, se for 6.909, certo? Então já tenho a área. E agora a mesma coisa eu posso fazer para o volume, né? Vamos achar aqui volume antes e volume depois. O volume antes vai ser o PROC-V da cota antes. Cota antes. Na tabela que inclui áreas e volumes, trava e retorna a terceira coluna, certo? No início é zero e na faixa entre 78 e 79 vai aumentando e assim por diante. E o volume depois, PROC-V, não, desculpa, vai pegar a cota depois, né? Vai pegar nessa tabela aqui
travar, retorna o terceiro valor. E o volume interpolado, finalmente, vai ser igual a quem? Vai ser o volume antes mais variação. Isso aqui é uma regrinha de três, tá, gente? É simplesmente achar, fazer uma interpolação linear usando a nossa cota como uma referência aqui. Cota antes dividido pela variação total. Cota depois menos cota antes. E pronto, com isso a gente tem agora uma curva quadra-volume que é discretizada de centímetro em centímetro. Na cota 116, o volume é de 685 milhões de metros cúbicos aí todos, certo? A gente pode até ocultar todas essas colunas aqui, que elas são só um apoio, né? E, e manter, assim, exibido só a cota área-volume de centímetro em centímetro, que é o que nos interessa, né? E é isso, aí com isso a gente tem que cuidar quando copiar para um outro local, copiar como valor, né? Porque isso aqui é uma forma, né? Então, com isso, a gente gera uma tabela de curva quadrado-volume discretizada de centímetro em centímetro, a partir de uma tabela que estava de metro em metro. É uma interpolação linear, mas é bem razoável. Se a gente tiver uma discretização boa aqui da nossa curva, isso não é um grande problema. Tá bom?